A palestra de hoje tem como tema o cristão perante o mundo. Nós vamos iniciar com o livro Jesus e o Espiritismo, de Valdemiro Vieira. Ele diz que no início eram 700 os seguidores do amado Mestre Jesus. Este número foi caindo para 72. Quando eles souberam que o reino do qual Jesus falava se tratava de um reino no plano espiritual, 60 se retiraram, ficando apenas 12. A missão do grupo apostólico era o prolongamento da ação de Jesus. Estavam com ele para dar continuidade à tarefa, à obra de Jesus. Agora nós vamos iniciar aqui o trabalho com o livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Ele vai trazer para nós todo o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, e vai falar sobre os 12 e sua missão. Porque nós estamos falando do cristão perante o mundo. É aquela hora onde Jesus reúne seus 12 discípulos e prepara estes 12 para que eles possam ir para o mundo, percorrendo aldeias, percorrendo cidades, fazendo exatamente o que Jesus fazia. Em nome do Mestre, eles se encaminharam por toda parte. Então Jesus precisava fazer recomendações da maneira adequada. Como eles se comportariam no mundo diante de todas as pessoas. E isso vai servir para nós. Isso vai servir para todos os frequentadores, é claro, mas principalmente a palestra de hoje tem como objetivo atingir aos trabalhadores e também a todos os médiuns. Como é que nós devemos nos comportar diante do trabalho espiritual em nome de Jesus? Então é disso que a gente vai falar hoje. Jesus então convoca os 12, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expelirem e curarem todas as enfermidades. Durante algum tempo, aqueles 12 discípulos se acercaram do Mestre Jesus para aprender com ele diversos conhecimentos importantes. Mas eles eram espíritos de alto progresso espiritual. Foi fácil para eles assimilarem as lições que Jesus estava ensinando, através de suas palavras, mas principalmente através dos seus exemplos. Eles estavam preparados para continuar a obra evangélica de Jesus. Então, Jesus conversa com eles durante todo este capítulo, durante todo este Mateus 10, entregando regras que pautariam a sua conduta no mundo. Então, novamente, isso serve para os trabalhadores, para os médiuns. Há 20 séculos, os discípulos de boa vontade, eles estudam este código de renúncia. Justamente aqueles que não se afastaram deste código triunfaram. E é assim ainda nos dias de hoje. E vocês se perguntam, por que a Paula Alves está enfatizando isso? Porque os médiuns que estão me ouvindo, e por favor, levantem as mãos os médiuns para eu saber com quantos eu estou falando neste momento. Tímidos, mas levantaram as mãos. Porque nós médiuns, quando não estamos envolvidos com este código de renúncia, nós podemos ser vítimas, eu vou dizer assim, vítimas, de espíritos que tentam nos desviar do nosso caminho. E nós podemos, meus irmãos, ficar muito aflitos, muito envolvidos, comprometendo todo o nosso trabalho, comprometendo inclusive a nossa vida. É por isso que nós precisamos estar muito envolvidos com este código de renúncia que Jesus trouxe para os seus discípulos. As instruções, então, novamente servem para todos, mas principalmente para os médiuns, que devem meditá-las, que devem assimilá-las antes de iniciarem suas tarefas. Então, todos os estudantes mediúnicos fazem parte desta nossa proposta aqui de esclarecimento.
Jesus diz: não vão aos gentios, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então isso quer dizer que na difusão do espiritismo, nós devemos ir até aquelas pessoas que já estão preparadas para receber estes ensinamentos, que estão em condições de compreender o que nós estamos dizendo. Os outros virão depois. Pregai que o reino dos céus está próximo. Sim, o reino dos céus está dentro dos nossos corações. Está caracterizado pela bondade, pelo amparo, pelo acolhimento, pela proteção aos que sofrem. Livre de todo mal, é o coração daquelas pessoas que já conseguem amar a todos, sem distinção, combatendo imperfeições e vícios. E aí eu abro aqui parênteses, aspas, para dizer que o médium, o trabalhador, ele não pode simplesmente se comprometer com o trabalho que exerce numa casa espiritual abençoada e só naquele dia de trabalho ele vem pronto. Ele comeu adequadamente, de forma leve e contida, ele não entrou em contato com vícios de bebida nem de cigarro, ele não se envolveu em conversas de maledicência, ele respeitou seus semelhantes, foi delicado com todos só no dia do trabalho mediúnico ou no dia de suas tarefas aqui na casa. Isso tem que ser feito diariamente, tem que fazer parte da conduta cristã. Então, o cristão perante o mundo é aquele que faz esta análise da reforma íntima com um compromisso real, sincero e fervoroso de eliminar as suas viciações físicas e também morais. Precisa estar pronto para estar trabalhando com os espíritos de luz. Precisa ser um vaso limpo, um vaso sagrado, para que possa dar passividade, tenha controle da sua mente, com o coração preparado para estar unido aos bons espíritos. Senão, pode novamente cair nas garras daqueles espíritos levianos. E diz: abrandando o caráter. Depois de realizar o reino dos céus em nossos corações, nós conseguiremos concretizar este reino dos céus no nosso planeta. Então, é mais no sentido moral que nós precisamos compreender as palavras de Jesus. E Jesus diz que os discípulos deveriam curar os enfermos, deveriam ensinar todos a evitarem o mal para não sofrerem com suas dolorosas consequências. Eles deveriam ressuscitar os mortos, ensinando que a morte não existe, porque o espírito é eterno. Eles também deveriam limpar os leprosos, ou seja, ensinar os pecadores a se regenerarem e também esclarecendo aos ignorantes todos os conceitos da espiritualidade. Expelir os demônios, nesse sentido, encaminhar os espíritos obsessores para o perdão e para a prática do bem. E não é geralmente o que nós conseguimos observar aqui, durante os trabalhos mediúnicos voltados ao público. Hoje nós teremos este trabalho mediúnico voltado ao público, onde os médiuns estarão em contato exatamente com os espíritos mais sofredores, com aqueles que precisam ser direcionados aos bons caminhos de aprendizado, e onde o doutrinador vai levando toda esta análise do evangelho justamente para que eles possam ser consolados, para que eles possam ser bem conduzidos. Então é isso que nós encontramos nas casas sérias. Mas se por um motivo os trabalhadores e os médiuns não estiverem com este compromisso real voltado ao evangelho, todo um trabalho pode se perder. Então, cada um deve ter isso em mente. Nunca devemos aceitar a paga do bem que nós espalhamos. E Jesus diz: não possuam ouro, nem prata, nem túnica, nem cajado, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, nós precisamos acreditar na providência divina.
todos aqueles que são obreiros do Senhor, eles terão o necessário para a sua subsistência. Nada vai faltar. Ah, mas como é que eu posso trabalhar com o evangelho a semana inteira? Porque daí eu tenho que trabalhar, eu tenho que encerrar as minhas atividades mais cedo, não é assim? Ué, eu tenho que fechar meu consultório mais cedo para poder me preparar para o trabalho espiritual, para estar aqui falando do evangelho. E aí, será que vai faltar alguma coisa lá em casa? Meu Deus, será, Gi? Vai faltar alguma coisa lá em casa. Nós vamos começar a perder aqui a mão das contas? Ou vamos ficar devendo? Não, não vai faltar nada para ninguém, porque o Senhor sabe do labor de cada um, e aquele que é servo terá o necessário para a sua manutenção. Ainda continua afirmando: ao entrar na casa, saúdam, a paz seja convosco. E assim, todas as vezes que nós fazemos isso, então vamos dizer, daqueles que são os pregadores, os oradores, que saem daqui e percorrem várias casas espíritas, levando a palavra de Jesus, levando os conhecimentos da doutrina espírita, nós devemos dizer, mesmo que mentalmente, a paz seja convosco. E assim o Espiritismo chega naquele lugar, porque caminha com os Espíritos poderosos do Senhor, levando a paz, harmonizando todo o ambiente, que se encontrará livre de espíritos inferiores que o perturbam. Mas porque estes espíritos, com toda certeza, serão encaminhados às escolas de refazimento, às escolas onde eles terão todo o conhecimento necessário para se edificarem. É necessário que a casa mereça a paz, ou seja, que esteja estruturada na observância do Evangelho de Jesus. Nós precisamos lembrar que o local que nós vamos adentrar deve realmente abrir as portas para este trabalho. Então, nós levamos a paz e ela consegue adentrar apenas se o ambiente já está propício para isso. Sucedendo, não vos querer em casa, nem ouvir o que diz, ao sair, sacode o pó das vossas sandálias. E eu vou falar para vocês, dá para acreditar que nós, em muitos casos, somos rejeitados? Em muitos lugares, as pessoas cruzam os braços e muitas vezes até aquele que convida ou que abre as portas da casa rejeitam o que nós estamos levando. Em determinada ocasião, nós passamos por isso, né, filha? E aí fomos nós 4, né, eu e meus familiares, numa noite fria e chuvosa, adentramos o local com maior respeito, a paz seja convosco. E uma dirigente nos insultou antes de realizarmos o trabalho. Eu respirei fundo, fiz o que eu estava ali para fazer, e quando eu saí, escutei claramente o mentor dizendo: agora sacode o pó das vossas sandálias. Aí eu fiquei assim, como assim, mentor? Sacode o pó das vossas sandálias. As portas não estão abertas para o Evangelho. Parece que estão, mas não estão. Então, neste lugar, vocês não voltarão mais. E nós não voltamos. Acho que levou mais ou menos 1 ano e meio para o mentor dizer: agora retornem. Agora pode? Agora retornem. E nós voltamos para o local e realmente tudo já estava modificado, tudo já estava diferente. Inclusive, a diretora aqui nos insultou. Então, isso pode acontecer sim. É um trabalho sério, é um trabalho com o Evangelho e muitos podem não aceitar. Então, isso quer dizer que o Evangelho, ele não pode ser imposto pela força, mas sempre pelo amor, da forma que nos pede Jesus. Não devemos forçar a consciência de ninguém. Não devemos forçar a consciência das pessoas que não querem nos ouvir. É todo um direito não desejar que nós adentremos aquele local para falar tanto assim de Jesus. Nós devemos nos afastar sem discussões. É o que nos pede o Evangelho do Mestre.
O trabalhador do evangelho, ele será sempre assediado pelas forças das trevas. Sempre tentarão desviá-lo das suas tarefas mediúnicas, tarefas de pregação. Nós sempre estaremos sendo tentados. Os médiuns e pregadores devem lutar contra os encarnados e os desencarnados que tentarão desviá-lo ou por ignorância ou até mesmo movidos por sentimentos inferiores. Nessa hora a gente vai perceber, e aqui os estudantes vão perceber isso, os médiuns, os trabalhadores vão perceber. Normalmente quando a gente fala assim, olha, quinta-feira é meu dia de estudo, nossa, 7 horas eu tenho que estar na casa. É meu dia de trabalho, eu não posso faltar. 7 horas eu tenho que estar na casa. O que acontece, gente? Tudo, né? Acontece tudo para você não chegar aqui no horário. Hoje quase que eu não cheguei. Glória a Deus, eu cheguei. Mas tudo acontece. É alguém que te liga na hora que você está saindo. É um familiar que fala, mamãe, hoje eu tô com febre. Como assim, menino? Mas tem que ser hoje. A sua mãe fala que vai jantar na sua casa, bem naquele dia. E tantas outras coisas vão acontecer, inclusive com o nosso corpo físico, segundo o mentor. Porque nós teremos enxaqueca, cólica, dor de barriga, tudo vai acontecer para você não chegar. O ônibus não passa, né, filha? O ônibus não passa, não sei o que acontece. Então, tudo vai acontecer para que nós não estejamos aqui no dia e no horário que foi tratado. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos lembrar dessa nossa conversinha. Vamos aumentar a nossa oração. Nós vamos atrair o nosso espírito protetor com todo o nosso amor, com toda a nossa devoção, e nós viremos. Olha, meu bem, eu vou te dar aqui um remedinho para febre, fica com seu pai, que eu vou ali e já volto. Olha, mãe, pode vir jantar assim, mas você vem tal hora que eu já vou estar de volta. Ou então, se quiser, me encontra no Discípulos do Evangelho, que vai ser bom para a senhora também. E tudo nós iremos fazer para não nos desviarmos da nossa tarefa edificante. É fácil? Quem falou não? Você está certa, não é fácil, você já percebeu isso, né? Na evangelização também, né, crianças? Está lá tratado para estar aqui sábado, 9 horas da manhã, tudo acontece para nos chegar. Mas nós vamos nos comprometer com a espiritualidade de luz e vamos chegar. Nós não podemos interromper o nosso trabalho evangélico por nada. E tem uma frase interessante aqui que ele traz. Nós devemos estar envolvidos numa luta moral, nos empenharmos cada vez mais para seguir à risca os ensinamentos de Jesus. Ele também informa que isso tudo, quando está relacionado com os nossos familiares, pega muito mais no nosso íntimo. Então é quando nós vamos nos propor edificarmos os nossos familiares, numa verdadeira luta moral, onde eu trabalho em mim e onde eu vou trabalhar no meu semelhante. Todos os valores morais. No meu caso, o que eu fiz? Agora eu sou Paula Alves e a família Luz. Levo todo mundo para cantar na palestra. Ficou mais fácil para mim, porque todos estão trabalhando com o Evangelho. Então nós temos que fazer isso. Desta forma, nós seremos respeitados no nosso ambiente familiar. As pessoas precisam valorizar o que nós estamos fazendo. O nosso desenvolvimento moral, o nosso desenvolvimento espiritual precisa ser respeitado primeiro dentro de casa. E esse valor nós precisamos mostrar para eles. Nós precisamos mostrar o quanto isso é importante e enriquecedor e como eu me tornei uma pessoa muito melhor com as bases evangélicas. Por isso, eles me respeitem e estejam comigo para que todos possam se desenvolver. Já chegando no finalzinho, Jesus diz, não é o discípulo mais que seu mestre. Então, todas as vezes que nós estamos promovendo uma reforma íntima, uma reeducação, nós almejamos alcançar o desenvolvimento de Jesus, sermos mansos, calmos, pacíficos, tolerantes, exemplificando com os nossos atos
o que nós pregamos através das nossas palavras, sermos realmente retificados moralmente, e o que nós somos aqui na Casa Espírita, que sejamos em toda parte, no ambiente de trabalho também, na calçada, que possamos cumprimentar a todos, sorrindo com todos, porque aqui nós fazemos isso. Aqui nós não precisamos saber os nomes para darmos boa noite uns para os outros. Então, que possamos fazer isso em todos os lugares. Jesus, não aqui, mas no Evangelho de João, capítulo 14, o mentor lembra, ele diz: amem-se uns aos outros como eu vos amei, porque assim todos saberão que são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. E muitas pessoas questionam: mas você é evangélica? Claro que sim, espírita, evangélica, cristã, eu sou. E é por isso que as pessoas perguntam: nossa, mas você é tão tolerante, você tem tanta paciência, nossa, de Jó. Por quê? Porque percebem nos nossos atos que nós somos amorosos, a exemplo de Jesus. E ele diz: não viole a consciência de ninguém, não se percam em discussões inúteis. Muitos desejarão nos converter. Eu tenho umas pacientes que gostam muito de mim e elas falam assim: mas você é espírita, Paula? Eu digo, sou. O importante é ter saúde, né? Olha, eu gosto tanto de você que eu tô orando para que você seja salva. Você não quer ir para minha igreja? Não, porque esse negócio de espiritismo aí tá errado, viu, Paula? Você sabe, né? Você nunca ouviu falar, Paula? Coitada de você. Você não sabe, tá errado? Então, esta é a crença dela. A minha é outra. Nós nos amamos e nos damos bem. Por que eu vou entrar em discussões inúteis só para acabar com a nossa amizade? Então isso não precisa acontecer. Aí simplesmente eu balanço. Qualquer dia você vai na minha igreja? Vou! Você vai na minha? Ela já muda de assunto, né? Mas assim nós vamos levando com carinho. Então, os que te perseguem, zombam da sua doutrina, perdoe de coração. Assim trataram o Senhor, não saberiam tratar melhor os seus seguidores? As horas que nós despendermos no trabalho espiritual não farão falta a parte material da existência, como nós já mencionamos. E para fechar, ele diz: todo aquele que me confessar diante de meu Pai, eu também o confessarei diante de meu Pai. Diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso quer dizer que nós devemos viver em conformidade com o Evangelho de Jesus. Os médiuns não devem medir sacrifícios quando se trata de levar a cooperação mediúnica. Saibam renunciar aos prazeres do mundo sempre que interfiram no seu desenvolvimento, no seu desempenho mediúnico. E assim, finalmente, nós trazemos a reflexão de hoje. Eu disse que estes ensinamentos que foram entregues aos discípulos, aos 12 restantes, eles são entregues também a todos aqueles trabalhadores, médiuns, aqueles frequentadores da casa que desejam viver realmente modificados, num clima pacífico e harmonioso no mundo. E aí eu pergunto, às vésperas do carnaval, será que isso é para nós? Será que nós, principalmente os médiuns e os trabalhadores que já estão engajados nas tarefas mediúnicas, que já estão envolvidos com os espíritos de luz, será que isso é para nós? Estas festas grosseiras, bebida, viciações de forma geral, todos os pensamentos levianos, tudo o que agride tanto o nosso trabalho com a espiritualidade divina, será que isso é para nós? Eu estou falando do cristão perante o mundo. E aí tem um trecho que diz: vocês estão no mundo, vocês não são do mundo. Então nós precisamos nos lembrar que precisamos ter um comportamento reto moralmente.
todos aqueles que desejam realmente estarem aqui, atuantes num trabalho edificante, realmente envolvidos com os espíritos mais elevados, precisam se propor uma mudança de conduta. Isso é de forma urgente. E é uma mudança sincera. Porque se eu estiver fumando, bebendo, dependendo dos meus pensamentos, eu não consigo atrair o meu mentor. De forma nenhuma, ele até tenta se aproximar, sou eu quem o afasto. Então isso vai acontecer com todos os obreiros que não estiverem realmente retificados moralmente. E depois nós nos questionamos, mas por que eu estou passando mal? Por que eu não estou conseguindo realizar um bom trabalho aqui nesta casa, que é tão amparada? O que é que está acontecendo? Simples assim. Nós não estamos realizando uma reforma íntima realmente eficiente. Então, façamos uma prece. Eu agradeço a todos pela atenção. Amado Senhor, que possamos estar realmente muito envolvidos com o nosso Espírito protetor, que nos fornecem instruções para que possamos pautar este código de renúncia em nossas vidas. Que possamos nos iluminar diante do trabalho evangélico, que possamos ser servos sinceros, previdentes, prudentes e laboriosos de verdade. Que possamos, Pai, estar envolvidos com o Mestre Jesus, que Ele seja o nosso modelo diário e que possamos despertar este amor que existe em nós, para que o mundo todo seja o reino de paz que o Senhor nos informou. Que possamos sair daqui, Senhor, radiantes, com o contato da espiritualidade de luz. Agradeço ao mentor por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus.